Boa noite. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Presidente Jair Bolsonaro entrega residenciais e visita a comunidade da região oeste em primeira visita oficial no Rio Grande do Norte. Durante a passagem por Mossoró, o chefe da nação anunciou a futura reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, professora Ludmila Carvalho. E você vai ver também. Defensoria Pública ingressa com ação pedindo o retorno de 100% da frota do transporte público municipal. Entre os motivos está a conclusão do plano de reabertura econômica da cidade de Natal. E ainda, o governo do estado pretende ampliar a testagem para o coronavírus com a aquisição de 157 mil testes. Essas e outras notícias a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta sexta-feira a sua primeira visita oficial ao Rio Grande do Norte. Ela ocorreu em duas cidades da região oeste potiguar. A reportagem que chega é da nossa correspondente Vanessa Camilo, que foi até lá acompanhar tudo. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Mossoró por volta das 9 horas da manhã e foi recebido por apoiadores. Em pouco mais de 1 ano e meio de mandato, essa é a primeira vez que Jair Bolsonaro vem ao Rio Grande do Norte como presidente. A primeira visita do presidente ao estado foi marcada por desrespeito às recomendações do Ministério da Saúde. Teve muita aglomeração e pouco uso de máscara. No primeiro compromisso do dia, o presidente permaneceu sem máscara e manteve contato físico com apoiadores durante toda a cerimônia de entregas de imóveis para famílias de baixa renda. O evento contou com a presença de alguns ministros, entre eles o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria. O presidente, os ministros e ainda representantes do INCRA visitaram em seguida a comunidade Angélica, na cidade de Ipanguaçu, onde cumpriram a agenda de entregas de sistemas de dessalinizadores e de títulos de domínio. E o presidente Jair Bolsonaro, nessa passagem pelo Rio Grande do Norte, ele anunciou a futura reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido. Professora Ludmila Carvalho Serafim de Oliveira é a nova reitora da UFESA. A professora Ludmila Oliveira foi a terceira colocada na consulta feita à comunidade no mês de junho. Ela teve 18,33% dos votos. Rodrigo Coates, 37,55% e o professor Jean Berg, 24,84%, portanto, se colocaram à frente da nova reitora da UFESA, a professora Ludmila Oliveira. É o segundo episódio em que o Ministério da Educação, o presidente Jair Bolsonaro, se coloca numa situação contrária à própria comunidade. Aliás, a situação da UFESA até é prevista em lei, porque são 3, lista tríplice e ele poderia escolher qualquer um, embora a professora Ludmila tenha sido a terceira colocada. Mas ela já marca história porque se torna a primeira mulher a ser reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido. O primeiro episódio, bem mais polêmico e complicado, foi a nomeação daquele reitor pro tempore, o professor Josué, lá do IFRN. Essa situação foi inclusive judicializada. Mas ainda falando sobre essa visita do presidente Jair Bolsonaro à cidade de Mossoró e à cidade de Ipanguaçu, foi uma visita com milhares de pessoas, uma comitiva de peso, ministro Rogério Marinho, ministra Tereza Cristina, ministro Fábio Faria. O senador Ciro Nogueira esteve presente e aí a chegada de Ciro Nogueira denota a participação forte do chamado Centrão. Ciro Nogueira é senador por Pernambuco e o presidente nacional do Piauí, aliás. Ciro Nogueira é senador pelo Piauí e presidente nacional do Progressistas. E nesse contexto, o presidente Bolsonaro fez uma visita com caráter positivo administrativo, mas, claro, com olhar eleitoral para 2022. E a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte ingressou com uma ação civil pública para que a Prefeitura de Natal determine o funcionamento da frota integral do transporte público na capital. Essa ação foi protocolada hoje e pede que a medida seja imediata. Foi nesta sexta-feira que o frota intermunicipal de transporte público foi restabelecida por ordem do governo do estado.
A ação busca agora o mesmo feito com o transporte municipal. De acordo com a Defensoria, o município reduziu a frota de veículos para a circulação do transporte coletivo urbano a 30%, como forma de fomentar a política sanitária de isolamento social no início da pandemia. Mas agora, o Executivo seguiu com o plano de reabertura econômica e, apesar da redução dos índices de isolamento, não retomou com o serviço, mantendo a frota do transporte público em 50%, o que tem causado diversas aglomerações. O pedido, inclusive, já havia sido motivo de uma recomendação da própria Defensoria, não acatada pela Prefeitura Municipal do Natal. Agora, judicializada, o que antes era uma recomendação. O posicionamento da Defensoria Pública do Estado é extremamente coerente. Ora, se tudo já voltou, claro que o transporte tem que voltar. E por um aspecto ainda mais cruel e direto, as pessoas não podem se aglomerar, sob pena de aumentarmos os índices, as taxas de contágio do novo coronavírus no Rio Grande do Norte, que os ônibus voltem 100% também, óbvio. E o governo do estado pretende ampliar a testagem para o coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. E para isso efetuou a aquisição de 150 mil testes para exame de sorologia. Esse tipo de teste é capaz de identificar se o paciente já entrou em contato com o vírus, ou seja, tem como objetivo detectar a presença de anticorpos no indivíduo, seja essa presença recente ou mais distante temporalmente falando. É mais um passo que o governo do estado dá com essa testagem, mais de 150 mil testes. O caminho é por aí, mas é longo e tortuoso. Ainda me preocupa, e muito, o posicionamento da subcoordenadora de vigilância epidemiológica, o alerta dela, mostrando o seguinte, que o número de novos casos está reduzindo, mas o ritmo se tornou menor. Mudando de assunto, os feirantes de Natal deverão usar crachás de identificação. Já são 1.200 comerciantes que vão passar a usar o documento para comercializarem os produtos nas feiras livres. 800 feirantes já solicitaram os crachás. A meta é cadastrar 1.200 comerciantes de Natal que atuam nas feiras livres. O uso dos crachás será obrigatório. Esse cadastro será muito importante, não somente para poder fazer o planejamento mais adequado da atividade, mas também para poder garantir o cumprimento de todas as regras sanitárias e assim dar toda a segurança para a atividade econômica e para a população e os próprios trabalhadores que precisam e frequentam esses ambientes. O cadastramento dos comerciantes está sendo feito durante as feiras. Fiscais da Semurb e da Censur estão coletando os dados de cada feirante para a confecção dos crachás. Os feirantes estão recebendo durante o cadastramento uma notificação com regras de funcionamento das feiras livres, que estabelecem medidas ambientais, sanitárias e de isolamento social necessárias para combate ao novo coronavírus. E, ao mesmo tempo, pede à população de Natal que continue tendo todos os cuidados necessários para que a gente possa vencer de forma definitiva a pandemia da Covid-19 dentro do nosso município. O Rio Grande do Norte registrou uma queda de 21% nas exportações no primeiro semestre deste ano. É feito da pandemia e da antecipação da safra do melão. No período de janeiro a julho, as exportações foram 21% menores que as do mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento, a queda foi generalizada, com exceção do sal. Os produtos que mais impulsionaram essa redução foram o querosene de avião, com queda de 65,5%, o pescado com saldo negativo de 38,6% e a castanha de caju com mais de 60%. Então a queda foi mais ou menos generalizada, com exceção do sal e o óleo combustível da Petrobras, que é um produto, digamos, meio esporádico, não é regular na pauta. E as maiores quedas foram, digamos, distribuídas entre essas categorias de produtos. Eu daria destaque aqui para castanha de caju, que teve uma queda de mais de 60% nesse período.
mas os pescados também, né, que são importantes, caíram consideravelmente também. De acordo com o levantamento da Fierne, poucos setores apresentaram aumento em relação a 2019, o que demonstra que o mercado desses produtos não aponta tendência de recuperação esse ano. A única expectativa positiva é em relação ao melão, que vem dando sinais de recuperação para o segundo semestre. Há uma expectativa para o segundo semestre de uma recuperação em função da normalização, pelo menos parcial ou crescente, no mercado europeu, que é para onde vão os nossos melões a partir já do final de agosto, e setembro, outubro, novembro, dezembro é o pico realmente dos embarques dessa safra que está se iniciando agora. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esse final de semana, em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua concentrada ao longo da costa do Nordeste, principalmente faixa leste da região. No fim de semana tem previsão de chuva para as áreas mais ao norte do Nordeste, e isso inclui a região de São Luís do Maranhão, onde o sábado e o domingo serão de chuva isolada e calor. Amanhã à tarde a máxima chega aos 33 graus em São Luís. Teresina terá um sábado de tempo firme com máxima de 35 graus. Em Natal, o sábado terá máxima de 29 graus, no domingo pode chover de forma isolada e mesmo assim a temperatura chega aos 29 graus. Em Recife, a máxima prevista para o sábado e o domingo é de 29 graus e com tempo firme no sábado e chuva isolada no domingo. E no próximo bloco eu recebo para uma entrevista via Skype o vereador da cidade de Natal, Kleber Fernandes, do PSDB. O Band Cidade, volta em um minuto. De volta com o Band Cidade. Eu recebo agora para uma entrevista via Skype o vereador da cidade de Natal, vereador Kleber Fernandes. Muito boa noite, vereador. Bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui no seu programa. Alegria recebê-lo, vereador. Reforma da Previdência, começou a votação ontem, não concluiu. Por quê, vereador Kleber? Nós, na verdade, já havíamos votado em primeira discussão a reforma da Previdência e deixamos a segunda discussão para a data limite, que seria no dia 30 de julho deste ano. Ocorre que o governo federal editou um novo prazo através de portaria, aumentando esse prazo até o dia 30 de setembro deste ano. E como nós já havíamos iniciado esse debate na Câmara, existe ainda um pleito, uma reivindicação por parte do Sindicato dos Servidores do Município para que a alíquota a ser apresentada no projeto da reforma da Previdência seja uma alíquota progressiva e não uma alíquota linear, conforme a mensagem enviada pelo Poder Executivo Municipal. Então, nós fizemos já o debate das emendas que tratavam de outras questões referentes à adequação de texto, a outras medidas de adequação no âmbito da reforma previdenciária, mas sem adentrar no mérito da questão do tipo de alíquota a ser aplicado, uma vez que o sindicato, na tarde de ontem, antes do início da sessão, disse ter contratado uma espécie de consultoria e uma análise, um cálculo atuarial acerca da previdência do município e que tem uma proposta a apresentar aos vereadores no sentido de que caberia, sim, a apresentação de uma alíquota progressiva e que essa alíquota poderia se adequar aos requisitos legais e formais exigidos pela lei federal, pela emenda constitucional, que exigiu que os municípios fizessem essas adequações nos seus regimes próprios de previdências municipais. Vereador Kleber, mas o senhor acredita que há possibilidade da Câmara aprovar essa manifestação ou essa proposta, essa sugestão que vem dos sindicatos? Como é que estão esses diálogos e essa negociação, inclusive com o Executivo? O prefeito Álvaro Dias tem maioria na Câmara. Exatamente. A nossa intenção, na verdade, como o sindicato disse ter terminado ontem
esse estudo atuarial, nós quisemos ter um gesto político e também até democrático, de oportunizar o sindicato a fazer essa apresentação aos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, muito embora os técnicos da Natalprev e da Procuradoria-Geral do município já fizeram todas as projeções e já fizeram as análises necessárias e identificam que a legislação federal, Ana, ela exige que a média das alíquotas aplicadas aos servidores seja de 14%. Só que nós temos uma base da pirâmide dos servidores do município de Natal muito densa. Significa dizer que quase 80% dos servidores públicos municipais ganham até R$6.000. Então, ainda que nós fizéssemos uma taxação desses servidores que ganham menos com uma alíquota menor e fizéssemos uma grande taxação com uma alíquota muito alta para aqueles servidores do município que ganham salários maiores, ainda assim, nós não conseguiríamos atingir uma média dos 14%. Então, nós, de uma forma até democrática, vamos ouvir essa proposta do sindicato, mas a análise prévia dos técnicos da Prefeitura, da Natalprev e da Procuradoria, são no sentido de que já foram feitas todas as projeções necessárias e possíveis e que não há uma outra alternativa senão a aplicação de uma alíquota linear de 14%. Vereador Kleber, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui no estúdio para a gente abordar um outro questionamento. A questão da política eleitoral. Estamos aí em uma fase de definições, sobretudo das chapas majoritárias. Como é que o senhor vem acompanhando essa definição sobre o candidato a vice na chapa do candidato à reeleição Álvaro Dias, prefeito do qual o senhor é aliado? Nós que fazemos parte da base aliada do prefeito Álvaro Dias, e eu particularmente na condição de líder do prefeito na Câmara, mas integrante do PSDB, o mesmo partido que o prefeito Álvaro, temos observado a movimentação política de todos os partidos que compõem a base aliada do prefeito na gestão municipal. Hoje, o partido que tem o maior número de vereadores, a maior representatividade na Câmara Municipal é o PDT, e tem 9 vereadores que compõem a base do prefeito na Câmara, e, consequentemente, tem também o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que é uma figura política que tem uma grande representatividade política e eleitoral na cidade, até em virtude dos cargos que já exerceu, né, várias vezes prefeito de Natal, e também pelo resultado eleitoral da última eleição, onde ele teve uma maioria na cidade de Natal sobre a atual governadora Fátima Bezerra. Isso significa, além da parceria que já vinha sido iniciada na gestão do atual prefeito Álvaro Dias com ele, uma vez que ele era vice do ex-prefeito Carlos Eduardo. Então, há já um indicativo de que competirá ao PDT essa indicação do vice na chapa majoritária. Todavia, essa é uma discussão interna corporis do partido, e o partido, pelo que eu vi na mídia, vem se reunindo e internamente vão apresentar aí um nome ou propostas de nomes ao prefeito Álvaro Dias para que, em comum acordo, possa se chegar a um nome de um vice-prefeito ou vice-prefeita que possa agregar valor político, administrativo, eleitoral à chapa do prefeito Álvaro Dias. Vereador da cidade de Natal, vereador Kleber Fernandes, muito obrigada, vereador, por sua participação aqui no Band Cidade. Então, próxima terça conclui a votação da reforma. Espera-se isso, não é, vereador? Exatamente. A nossa intenção é que a reforma seja concluída na próxima terça-feira. Vamos ver se na segunda-feira nós já podemos fazer uma reunião prévia com o sindicato e alguns vereadores que compõem os líderes, né, das bancadas, para que a gente possa já se apropriar desse estudo técnico, fazer um debate mais aprofundado e na terça-feira podermos votar com mais propriedade, mais segurança
mais clareza acerca dessa proposta e buscar uma reforma que, de fato, atenda aos requisitos legais, formais, mas que seja também justa para o servidor, que será a parte mais interessada nesse processo. Obrigada, vereador. Bom final de semana. E o Band de Cidade vai agora para um breve intervalo. Em 1 minuto a gente se encontra. De volta com o Band de Cidade. Vamos agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem chega trazendo todo o noticiário é Fernanda Martinelli. Boa noite para... Aliás, Napoleão de Castro. Fernanda não, são os dois parceiros. Hoje é Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Por mais de 300 votos, a Câmara Federal manteve, na noite desta quinta-feira, o veto presidencial do presidente Jair Bolsonaro em relação à proposta de reajuste de servidores nesta época de pandemia. Isso envolve servidores da esfera federal, dos estados e também dos mais de 5.500 municípios no país. A proposta, que tinha sido derrubada no Senado da República na quarta-feira, foi ontem reafirmada por mais de 314 parlamentares na Câmara, o que criou uma tranquilidade em nível de Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao lado dos líderes, justificou a posição da Câmara e disse que esse momento é de unidade e rechaçou, inclusive, as críticas do ministro da Economia ao Senado da República. Não nos ajuda, o ministro da Economia a atacar o Senado Federal. Isso, inclusive, atrapalha e pode contaminar o nosso processo de votação. Então, nosso respeito ao Senado Federal, a sua independência e a democracia, e a liberdade do voto de cada um dos senadores. Segundo, a gente está bem conversando junto com o líder Eduardo Gomes e Ricardo Barros, que são os líderes do governo, os líderes da maioria, o Arthur, entre Magnaldo, Baleia, todos os líderes, Efraim, o PSDB, que não está presente porque está tendo uma reunião, mas a gente tem conversado, os presentes aqui, não vou ficar citando novamente, com o nosso compromisso com o acordo que foi firmado no projeto que saiu do Senado. A gente sabe que quando votamos na Câmara tinha uma outra configuração, mas o Senado construiu um caminho da qual nós concordamos majoritariamente e nós queremos reafirmar esse compromisso. Nós sabemos que a crise no Brasil ela é uma crise que ainda deve continuar. Nós sabemos que a renda do brasileiro caiu na ordem de 150 bilhões de reais. O auxílio emergencial está colocando a economia até setembro aproximadamente 300 bilhões de reais, mas em algum momento a gente sabe que o fluxo de recursos vai ser reduzido. Isso terá um impacto ainda nos próximos meses, até o próximo ano, na economia e na vida das pessoas. O presidente Rodrigo Maia, nessa entrevista coletiva, ele inclusive fez se posicionar ao presidente Jair Bolsonaro antes da viagem do presidente hoje aí ao nosso estado do Rio Grande do Norte, desembarcando pela manhã em Mossoró, já tinha conhecimento exatamente do posicionamento político dos líderes e também até da própria crítica feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação ao posicionamento do ministro da Economia, Paulo Guedes. Napoleão de Castro, do Palácio do Planalto, para o Band Cidade, na Band Natal. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar segunda, 18h50. Bom final de semana, aproveite a noite. Até segunda.